Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu queria conversar com você sobre relacionamentos, sobre os relacionamentos afetivos, sobre tudo que nós aprendemos sobre o amor romântico, aquele amor que é, na verdade, tão despreparado para os desafios que uma relação nos proporciona. Quando nós pensamos em relacionamento dentro da visão da Cabala, nós temos oportunidades incríveis de fazer grandes e profundas transformações para nos levar para o próximo nível, para uma evolução. Mas isso, para que isso aconteça, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar conscientes dessas oportunidades. Porque dentro de um relacionamento, quando nós temos intimidade, é exatamente nesse espaço em que os egos se atritam. Os egos dentro dessa visão da cabala que tem, que está relacionada aos nossos egoísmos, aos nossos medos, às nossas inseguranças. E quando isso vem à tona, geralmente as 2 pessoas, se não estão preparadas para poder se relacionar com um amor de fato amadurecido, nós fazemos com que esse atrito nos afaste. E esse afastamento muitas vezes significa um rompimento. Quando dentro da cabala a gente olha para essa situação e passa a desejar de fato se vincular e se aprofundar cada vez mais nessa relação, toda vez que isso acontece. Porque quando esses egos se atritam, nós podemos, por exemplo, escolher o orgulho. Nós podemos nos isolar, a gente pode simplesmente ignorar e achar que isso é a coisa mais preciosa que nós temos dentro de um relacionamento. Preservar de alguma forma esse aspecto do ego, sabe? E aí a gente se isola. Quando na verdade essa situação é um grande convite para que a gente aprenda a exercitar a humildade, para que a gente aprenda a utilizar uma comunicação proativa. Talvez não seja naquele momento, talvez a gente precise de um tempo, talvez a gente precise de um silêncio, talvez a gente precise amadurecer as nossas emoções, compreender como a gente está se sentindo, mas acima de tudo nos responsabilizar. O outro não é obrigado a saber o que se passa dentro de mim. É minha responsabilidade compartilhar com o outro como eu estou me sentindo, quais foram os fatos que levaram a me sentir daquela forma, quais são, de repente, algumas necessidades que se o outro puder, por exemplo, dentro daquela circunstância, agir. Talvez um abraço, talvez isso faça toda a diferença dentro daquele contexto onde uma das partes esteja se sentindo insegura. Talvez com esse acolhimento ela possa inclusive, sair desse espaço de orgulho, ter um pouco mais de humildade, mostrar a sua vulnerabilidade, mas o mais importante de tudo é entender que se eu estou dentro de uma relação, eu posso ter um determinado nível de relação, onde o orgulho impera, onde cada um quer ter razão, porque dentro de um relacionamento, se um tem razão, os 2 perdem, a verdade é essa. Por quê? Porque se é uma briga em que um vence, entre aspas, isso não é um casal. Um casal ele escolhe se harmonizar, se complementar, se afinizar com todas as diferenças que existem, porque sim, existem muitas diferenças. E é exatamente esse convívio que vai aflorando as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas acima de tudo o desejo de criar um vínculo mais fortalecido e mais amadurecido a partir de todas as experiências que nós passamos. Mas se eu não tenho esse entendimento, cada crise pode significar um afastamento ainda maior. Quando eu tenho esse entendimento, cada crise pode ser uma forma de se vincular ainda de uma forma muito mais forte, porque das 2 partes houve de fato um desejo de continuidade, de investir, de ceder muitas vezes, mas acima de tudo de se colocar nesse lugar de humildade, de receptividade, poder ter poder ouvir, né, de alguma ter essa escuta do outro, de como o outro se sente, e cada um se responsabilizando pela sua parte, porque é muito fácil e é muito cômodo nós justificarmos as nossas atitudes acusando o outro. Só que quantas vezes não acontece do outro se retirar e surgir uma pessoa que ocupa o mesmo script, faz as mesmas coisas. Por quê? Porque aquilo que cabia a mim, dentro dessa relação, me transformar, eu não consegui entender que aquela era a oportunidade. Às vezes, a gente tem dificuldade em estabelecer limites. A permissividade pode ser um grande problema. Então, toda vez que a gente entende essa dinâmica e a gente aproveita essas oportunidades, nós podemos evoluir, sair desse amor romântico no sentido de que esse amor no sentido de despreparo para as demandas de uma relação,
para poder olhar com maturidade para aquilo que realmente essa relação está nos oportunizando, e é sempre muito bom quando a gente consegue se despertar e ter essa consciência, tá bom? Se quiserem continuar me acompanhando, se inscreva no canal, cliquem no sininho, me sigam nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço.